Olá, já parou para pensar como é que alguns sites parecem vivos, sabe? Que se atualizam sozinhos em vez de ficarem lá parados no tempo? Pois bem, hoje vamos mergulhar em como usar Python e uma ferramenta chamada Flask para construir sites que são exatamente assim, dinâmicos. Então, vamos começar com a pergunta-chave. Por que é que alguns sites parecem que foram congelados? O conteúdo está lá, bonitinho, mas ele nunca muda, a não ser que alguém vá lá e edite o código na mão. Essa é a grande limitação dos sites que a gente chama de estáticos. Resumindo, a diferença crucial é essa aqui. Sites estáticos têm conteúdo fixo travado. Para mudar qualquer coisa, o processo é manual. Já os sites dinâmicos, esses têm conteúdo vivo. Eles podem se atualizar automaticamente, seja com base no tempo, em alguma ação, enfim, em várias coisas. E olha, esse exemplo aqui ilustra o problema perfeitamente. Imagina só o trabalho de ter que atualizar o HTML de um relógio a cada minuto só para mostrar a hora certa. Como a fonte diz, isso é horrível. Ninguém gostaria de fazer isso. É um trabalho repetitivo, nada prático e, vamos ser sinceros, impossível de manter. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o problema dos sites estáticos. Depois, vamos ver como o Python e os frameworks web ajudam, focando no Flask. Aí, a gente parte para a prática. Vamos construir uma aplicação para resolver aquele problema do relógio, aprender a lidar com dados que vêm de fora e, no final, dar uma olhada em outras ferramentas. É exatamente aqui que o Python entra em cena. Ele é uma linguagem super poderosa porque a gente chama de back-end dos sites, porque ele simplifica um monte de tarefas complexas de rede que em outras linguagens, como o C, seriam um verdadeiro pesadelo. Python basicamente esconde os detalhes chatos, sabe? E torna o desenvolvimento web algo bem mais tranquilo. E para deixar tudo ainda mais fácil, existem os tais dos frameworks web. Pensa neles como se fossem uma caixa de ferramentas. São como bibliotecas especializadas que já resolvem as tarefas mais comuns. Assim, a pessoa que está desenvolvendo pode focar no que realmente importa, a lógica única da aplicação dela. Existem vários frameworks por aí, mas hoje o nosso foco vai ser em um bem específico, o Flask. Ele é uma escolha super popular por ótimos motivos, principalmente para quem está começando. Tá, mas por que o Flask? Primeiro, ele é super leve, o que é ótimo para ambientes com poucos recursos, tipo os editores de código na nuvem. Mas não se engane, apesar de ser leve, ele é cheio de funcionalidades e é uma porta de entrada fantástica para iniciantes. Certo, já falamos bastante de teoria. Vamos botar a mão na massa. Lembra daquele problema horrível do relógio? Vamos resolver isso de uma vez por todas, construindo nossa primeira aplicação dinâmica e simples com o Flask. E pronto, olha só isso. Com pouquíssimas linhas de código em Python, a gente cria uma página que mostra a data e a hora certinhas e que se atualiza toda vez que a página é carregada, sem mais trabalho manual. O webmaster daquele exemplo pode, finalmente, respirar aliviado. Vamos dar uma olhada no código passo a passo. As duas primeiras linhas são a fundação de tudo. From Flask, import Flask, bom, isso importa a ferramenta principal do nosso framework. E logo depois, app igual a Flask, em name, cria a nossa aplicação web. É o ponto de partida para tudo que vem a seguir. Aí vem essa sintaxe meio diferente com @app.root/fácil. Isso é o que chamamos de decorator. No Flask, o trabalho dele é basicamente conectar um endereço da web, nesse caso a barra fácil, que representa a página inicial, com a função Python que está escrita logo embaixo. É como se ele dissesse, ô Flask, quando alguém visitar esse endereço aqui, é essa função que você tem que rodar. E para fazer a aplicação funcionar, são 3 comandos bem simples no terminal. Os 2 primeiros preparam o ambiente. Um avisa para o Flask qual é o nosso arquivo principal e o outro ativa o modo de depuração, que ajuda a gente a ver os erros. Por fim, Flask Run e pronto, o servidor começa a rodar. Ok, a nossa aplicação já consegue mostrar informação dinâmica. Agora vamos para o próximo nível, fazer com que ela consiga receber e processar dados. É isso que vai torná-la de fato interativa. Basicamente, existem 2 formas principais de enviar dados na web. Requisições GET e POST. Com GET, os dados vão direto na URL, no endereço do site. É ótimo para buscas, por exemplo. Já com POST, os dados vão meio que escondidos no corpo da requisição. Por isso, é bem mais seguro para informações sensíveis, como senhas em um formulário de login. Esse exemplo aqui mostra como capturar dados com GET. Percebe essa parte number na rota?
Isso vira uma variável que a gente pode usar dentro da função. Então, se alguém visitar o endereço show/50, a página vai mostrar algo como o número passado foi 50. Simples, né? E muito poderoso. Agora, para receber dados de um formulário, a gente usa POST. Note que precisamos avisar a rota que ela vai aceitar tanto GET quanto POST. Dentro da função, a gente consegue verificar um método. Se for POST, significa que um formulário foi enviado e a gente processa os dados. Se for GET, provavelmente é a primeira visita, então a gente só mostra o formulário em branco. O Flask vem com muitas outras ferramentas bem úteis para construir aplicações mais complexas. Vamos dar uma olhada rápida em algumas das funções mais importantes dessa caixa de ferramentas. Olha só que legal! Render Template permite misturar a lógica do Python com arquivos HTML. Redirect serve para mandar quem está navegando para outra página. Session é usada para guardar informações entre as visitas, tipo manter um login ativo. E o URL-for gera os links para as páginas de forma inteligente, para a gente não ter que ficar escrevendo as URLs na mão. Isso tudo nos leva à pergunta final. Agora que os conceitos básicos de como construir um site dinâmico foram apresentados, o que dá para criar? As possibilidades são gigantescas, sério. Desde um blog pessoal, um portfólio, até aplicações de dados super complexas. A ferramenta está aí. O próximo passo é a criatividade.